eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e agora não quero mais seguir a área acadêmica, eu quero ir para a indústria, mas eu não tenho experiência. Não vão aceitar uma pessoa com todo esse estudo e que não tem experiência profissional. Eu vou te provar que você tem muito valor para as indústrias, você que talvez não sabe transmitir esse valor. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar tintim por tintim. Pesquisa é trabalho, é muito trabalho. Eu falo isso por experiência própria. Mestrado, doutorado, e fiz 2 pós-doutorados e eu te digo que assim, a gente tem sim muita bagagem boa para as empresas. Eu não sabia o valor que eu tinha. E às vezes até hoje eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Porque a gente tem muita síndrome da impostora. Eu vejo pessoas muito capacitadas que não enxergam o valor que elas têm. E não enxergam o valor que elas podem gerar numa empresa. E isso é muito sério, porque a gente talvez foi ensinado de que a experiência profissional prática, ela é muito mais valiosa, e ela sim tem o seu valor, tá? Não tô dizendo que não tem. Mas a experiência no meio acadêmico, na ciência, ela também traz muitos benefícios. A gente aprende muito e a gente é um profissional realmente muito importante também para as indústrias. E eu vou explicar como você vai se sentir assim. Antes de você tentar mostrar um valor numa entrevista ou para alguma empresa, para alguém, enfim, você precisa internalizar isso. Então você precisa acreditar no seu valor. Acreditar que você sim é uma pessoa necessária, útil, e que as suas atividades que você aprendeu, sua experiência na pós-graduação, ela é muito útil. Internaliza o seguinte, e como que você vai internalizar isso? Você vai fazer você vai anotar no papel tudo de importante, assim, que você sentiu que você cresceu, tanto tecnicamente quanto pessoalmente. Ok? Eu vou dar uns exemplos aqui para ficar mais prático, mas assim, eu não quero que vocês se prendam aos meus exemplos, tá? Porque você pode ter tido experiências diferentes, os meus exemplos aqui, eles vão estar limitados. Então eu quero que você reflita nas tuas. Isso tem que ficar retido na sua cabeça. Por exemplo, eu até anotei aqui, tá? Meu caso, comunicação, organização, eu vou pegar minha colinha, gestão de projetos, gestão de recursos, resolução de problemas, gestão de pessoas, liderança, planejamento, inteligência emocional, adaptação, tomada de decisão. Isso é pouco? Fora as competências técnicas que a gente aprende. Outra coisa que, assim, pra mim, tá aqui na última, que eu até coloquei em negrito aqui ó, na minha anotação, porque uma das coisas que mais eu senti que eu aprendi e que hoje, trabalhando na indústria, eu vejo que isso é valioso, tá? É resiliência. Resiliência. Por quê? A gente na área acadêmica, a gente aprende a ser muito resiliente. Eu vou falar desse, tem uns outros que eu posso falar, né, de toda a lista que eu citei, mas eu vou falar um pouco mais desse para vocês entenderem, assim, na prática, por que isso ajuda na indústria. Então, assim, a pesquisa. Tudo muito difícil, falta de recurso, questão de tempo, você precisa se reinventar, a sua pesquisa tem que mudar porque você estava fazendo uma coisa, você percebeu que não é aquilo, que você precisa mudar totalmente o projeto e você às vezes tem, sei lá, 2 meses para qualificação e você aprende a ser casca grossa, vamos dizer o termo bem curto e grosso aqui. E aí você chega na indústria e você também vai lidar com algumas frustrações, com falta de recurso, com falta de informação. O cliente não passa informação, a empresa não passa informação, por exemplo, tá? O seu chefe talvez não sabe aquilo, ou não te passou alguma informação. Teu colega também não. E você precisa se virar com o que tem e tomar algumas decisões importantes com o que tem. E aí você, às vezes, pode tomar até uma decisão um pouco errada ali. Mas você aprende a dar a volta por cima. Você faz de novo, você volta atrás, tenta, né, de uma maneira diferente. Ou você acertou na sua tomada de decisão, que legal, mas te custou muitas horas ali de pensamento, mas você foi forte, você resistiu, você foi resiliente. E isso conta muito. Agora eu vou dar um exemplo técnica, mas que é um pouco geral. Gente, a gente escreve uma tese, né? Eu, no meu trabalho, eu preciso escrever propostas técnicas para clientes.
E projetos muito grandes, muito complexos, as propostas técnicas ficam enormes. E a gente tem as padronizadas, né, ali, mas assim, às vezes o cliente exige uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado, que a gente customiza alguns projetos, né, eu trabalho na área de produção de equipamentos, e a gente precisa criar um negócio quase do zero, em pouquíssimos dias. Agora, uma pessoa que já escreveu uma tese, para você escrever uma proposta técnica, né, para você fazer uma boa escrita, para você trazer uma comunicação clara, você que apresentou, você defendeu o seu doutorado, e você precisa apresentar uma solução técnica para o cliente. Gente, isso é valiosíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Se você soube usar bem o teu mestrado e o teu doutorado para adquirir essas competências, isso é muito importante na indústria. A questão é você internalizar isso, você acreditar e você pensar em todas essas coisas que você aprendeu. Então, faça esse exercício, é muito, muito importante. Eu fiz, eu precisei, e até hoje eu às vezes preciso, e eu faço, eu lembro de tudo que eu aprendi, tá? E hoje eu lembro de tudo que eu aprendi lá, e eu olho também, eu gosto de anotar o que eu tô aprendendo na indústria, porque a gente vai vendo a nossa evolução, e realmente o nosso aprendizado na indústria é um pouco mais assim na marra. Parece que você é mais forçado a ficar mais cascudo ainda. E viver as duas experiências também é uma coisa muito bacana, viu? Recomendo. Aí agora eu vou falar de uma outra característica, né? Que é a resolução de problemas. Muitas vezes a gente tem que lidar com situações que a gente tem que resolver uma coisa sozinha, né? Sozinho. Às vezes a gente tem que investigar causas de um problema, a gente tem que pesquisar sobre esse problema, a gente tem que entender novos conceitos, a gente tem que abrir a nossa cabeça para aprender uma coisa nova. E isso é muito acadêmico. E na empresa a gente também tem que fazer a mesma coisa, tá? Lembra que eu falei da comunicação? Pois é, só refrescar a cabeça de vocês. A gente tem que fazer apresentação oral em congresso, a gente tem que defender a nossa tese, né, que eu comentei até. A gente não tem aquelas pesquisas em grupo lá, que a gente, alguns laboratórios fazem isso, né, você coloca todo mundo ali para poder falar do seu projeto, né, aí às vezes cada semana é um grupo, cada semana é uma pessoa, cada laboratório funciona numa dinâmica. Isso é muito legal, inclusive, se você é pesquisador e está escutando esse vídeo, sugere isso para o teu grupo de pesquisa, caso não tenha. Porque isso ajuda muito você a desenvolver essa habilidade de comunicação, de apresentar uma coisa, sabe? Você se comportar numa reunião, você falar em público. Isso é muito, muito legal. Outra coisa que é interessante, eu vou contar um caso. Eu fui fazer uma proposta técnica para um cliente, e aí o meu colega, ele foi ler minha proposta técnica e falou assim, nossa, eu achei muito interessante sua proposta técnica porque você sintetizou ela, você escreveu ela de uma maneira que o cliente com certeza ele vai entender muito bem o que ele está comprando. E isso não é muito fácil de se fazer. E aí eu pensei assim, eu acho que foi uma habilidade que eu adquiri no meu tempo aí de mestrado e doutorado. Porque a gente, quando vai apresentar o trabalho para defender a nossa tese, ou em congresso e tudo mais, a gente é ensinado a apresentar o nosso trabalho de uma maneira bastante clara, para que todo mundo que está ali entenda. Eu lembro que eu tinha uma orientadora que ela falava muito isso, ela falava assim, olha, você precisa apresentar de forma que assim, até a sua avó entenda, de alguma maneira. Uma pessoa que se comunica bem, um pesquisador que apresenta a sua pesquisa bem, ele consegue sintetizar para uma pessoa totalmente leiga no assunto. Então, essa capacidade de transformar assuntos complexos em coisas palpáveis, factíveis, que uma pessoa vai ler e vai entender, isso é muito forte, isso é muito importante para as indústrias. E você, pesquisador, você consegue fazer isso muito bem, tenha certeza disso. Outra coisa que a pós-graduação me ensinou, planejamento. Aqui, gente, só um parênteses, tá? Eu tô esmiuçando algumas características para vocês terem uma noção, mas assim, gente, tem inúmeras. Eu citei algumas, eu vou esmiuçar algumas aqui que eu tô fazendo, mas assim, vocês em casa façam esse exercício de esmiuçar sobre cada uma dessas coisas que vocês listaram, tá? Então, a pós-graduação, ela faz a gente ter que ser muito bem articulado em planejar,
cronogramas. Às vezes você está na pós-graduação, você tem um aluno de iniciação científica que você ajuda, você precisa gerenciar o seu projeto, o projeto dele e de algum mestrando, por exemplo, vamos supor que você está no doutorado, no pós-doc. Você precisa gerenciar recursos, às vezes você está no laboratório que você precisa comprar as coisas, você é a pessoa que vai encarregar de fazer isso. E você também tem demandas do próprio laboratório, né? Então, assim, é muita coisa diferente que você vai lidando ali e que você aprende a gerenciar, você aprende a planejar, você aprende a fazer cronogramas, você aprende a se entender, assim, de como que você vai se organizar no tempo. Fora uma coisa muito básica, que a gente acha que é, tipo, simples, trivial, mas não é, planejar um experimento, né? Ah, esse experimento aqui, vou fazer tal coisa aqui às 8 horas, às 9 eu preciso tirar e colocar ali na centrífuga, depois eu preciso tirar da centrífuga, fazer aquilo, enquanto isso eu estou fazendo a outra coisa. Então esse planejamento também, ele é uma coisa assim, primordial, você aprende a fazer isso muito bem, e isso na indústria é valiosíssimo. Então, além de você pensar nessas características que eu já citei aqui, dentre outras, agora vamos para uma coisa até mais prática aqui, que é como que você vai traduzir isto? Como que você vai traduzir isto no seu currículo? Primeiro no currículo, né? Porque assim, antes de você fazer uma entrevista, antes de você passar um emprego, você precisa de ter o teu currículo ali arrumadinho. Então, se o teu currículo tá fraco no ponto de vista de, experiência profissional, você não coloca nada, aí você coloca só a tua formação, mestrado, doutorado, não sei o quê, mano, você mesmo já se entregou que você não sente que você tem experiência profissional, tá? Então você vai colocar no teu currículo que você sim tem experiência profissional, você foi pesquisador tantos anos na faculdade X e você desenvolveu projetos tais coisas. E assim, não foca em número de artigos, não foca em explicar tua pesquisa ali como se você estivesse fazendo um resumo da sua tese. Não, foca em insights que você teve, foca em resultados que você obteve, foca em pessoas que você gerenciou, foca em recursos que você conseguiu. Sei lá, você escreveu um projeto para a FAPESP e aí esse projeto conseguiu uma verba X para o laboratório. Coloca. Conseguir, né, pleitear um projeto que favoreceu tantos mil, trilhões, enfim. Então, traga resultados palpáveis, numéricos, para o seu currículo, ao invés de trazer 10 artigos, 20 artigos. Não, gente, isso não. Não que escrever artigos não tenha valor, só que escrever artigos e ter número de artigos, só isso, não é o que vai te trazer como um cara que tem uma experiência, uma expertise que a empresa vai precisar, até porque na empresa tem um trabalho ou outro que você vai escrever um artigo, mas geralmente não é o foco principal ali, né? Nessa questão de você escrever por currículo, pensa assim, qual o impacto que eu gerei com alguma coisa? Qual o problema que eu resolvi? Qual economia eu obtive? Qual recurso eu consegui? Coisas mais assim, tá bom? Esse vídeo aqui foi um vídeo mais genérico, está sendo um vídeo mais genérico, mas assim, se vocês acharem interessante, eu quero falar mais sobre isso. E aí eu vou trabalhar um pouco mais sobre esse tema do currículo, porque é muito importante. E a gente, da área acadêmica, a gente também, assim, não é treinado a fazer um currículo profissional, para trabalhar na indústria. Então, assim, eu posso falar um pouco mais sobre esse tema que, para mim, eu acho muito legal, muito importante e faz toda a diferença para você apresentar, vender o seu peixe, tá? Mas, assim, eu acabei falando resumido, mas realmente é um ponto que eu quero trazer em outros vídeos. Então, inscreve aí no canal, ativa o sininho para vocês verem as notificações dos meus vídeos e logo, logo eu vou falar mais sobre isso. E, inclusive, comenta aqui, me dê sugestões do que eu posso falar sobre esse tema e outros assuntos e coisas que vocês querem ouvir, tá? Eu vou trazer mais sobre minha experiência, né, essa minha experiência dúbia aí entre pesquisa e indústria e dar aulas, enfim, tudo mais. Bom, foi só um parênteses, mas esse vídeo não acabou. Falei do currículo, agora vamos para a entrevista? Entrevista. Você tem que ir preparado. Eu sei que isso parece óbvio, mas assim, quando você se internalizou e viu que a sua experiência conta, na hora da entrevista você tem que estar bem forte, para você conseguir mostrar isso muito bem na tua entrevista. O cara que vai te entrevistar, o RH, o gestor, enfim, ele não pode ter dúvidas sobre o que você acha do seu valor, entendeu?
Ele tem que ter certeza que você fala, nossa, que pessoa top, essa pessoa, ela fez uma coisa muito bacana mesmo, tá? Então, preparar para a entrevista não é só treinar a fala, não, é você treinar, assim, pensar nos seus impactos que você causou de positivo, que você gerou, causou parece uma coisa ruim, impactos que você gerou de positivo, tá? E aí você vai trazer esses dados, entendeu? Na conversa ali, você vai falar, por exemplo, quando eu fui fazer entrevista para o meu emprego, eu falei que eu ajudei na disciplina de engenharia e isso me ajudou muito a ter um arcabouço na engenharia. E aí eu comentei que a gente tinha que corrigir X trabalhos de projetos inteiros de instalação industrial. E a gente teve que ensinar para os alunos sobre válvulas, bombas, enfim. É a minha área, tá, gente? E eu falei de tantas coisas que eu tive que aprender para poder explicar, que eu tive que fazer uma reciclagem e coisas que de alguma maneira me deram essa base teórica ali que eu tava, talvez, que eu tinha feito lá na graduação e que eu poderia estar esquecida. Então eu falei sobre isso. Eu falei também sobre congressos que eu organizei durante minha pós-graduação, e foram congressos que deram um pano pra manga, né, de organizar, e que isso me ajudou muito nessa questão de gestão de projetos, né, de organização, de você conseguir trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, porque você também não podia parar a sua pesquisa. Então eu falei de essa coisa de que às vezes a pessoa que está na entrevista pensa que o mestrando e o doutorando só tá lá focado no seu projetinho, mas não, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ele organiza evento, ele orienta aluno, ele vai em X congressos, ele tem que, sei lá, escrever uma patente, enfim. Então, isso também conta muito, você mostrar que a área acadêmica, ela é dinâmica, e que você não fica ali só fazendo suas pesquisas, seus artigos, o que também é muita coisa, mas você realmente tem que gerenciar muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu vou falar de uma armadilha, que é a bendita da síndrome da impostora. Eu não quero falar sobre isso assim também nesse vídeo com tanta profundidade, porque eu quero tratar esse assunto também num vídeo sozinho, mas eu quero falar dessa insegurança, e aí ele acaba juntando com aquele meu primeiro tópico, mas eu quero falar dessa insegurança que às vezes a gente tem como pesquisador, de achar que a gente não sabe nada quando a gente entra na indústria. Porque aí eu tô indo em passos, né? Primeiro você se identifica como alguém top, que você aprendeu muita coisa, que você teve experiência assim. Segundo, você conseguiu preparar o teu currículo. Terceiro, você conseguiu a entrevista. Quarto, você tá no trabalho. E aí lá, mesmo você entrando, né? Você passou por todas as etapas, você ainda pode olhar e falar, meu, não sei nada. E realmente, você vai precisar aprender muita coisa, porque é outro universo, sim, tá? Só que assim, primeiro, tenha paciência com você, com o seu aprendizado. Segundo, eu até fiz um vídeo sobre como começar bem num emprego novo. E eu dei umas dicas, assim, de você observar bastante, de você contribuir com coisas que talvez não são exatamente o seu trabalho ali, mas são coisas que você vai conseguir fazer. Então dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre isso. Mas assim, quando você começar no trabalho, pensa que assim, a gente, que é pesquisador, que estuda muito, a gente aprofunda muito em tudo. Então, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente quer fazer a mesma coisa. E aí a gente acha que a gente não sabe nada porque a gente não aprofundou naquilo, sabe? Só que não é bem assim. A coisa lá é mais empírica. E você, inclusive, tem que aprender a lidar com mais coisas empíricas, tá? E sabe aquela frase, só sei que nada sei? Isso é muito para nós pesquisadores, estudantes, assim, pessoas que gostam de estudar, cientistas, porque quanto mais a gente se aprofunda num conhecimento, mais a gente vê que a gente não sabe mesmo um monte de coisa, sabe? É tipo assim, se você pega uma coisa que você não sabe quase nada, e você tem um primeiro contato, parece que você sabe um monte de coisa sobre aquilo, né? Aí na hora que você vai debruçar mais, que você vai aprofundar mais, você vê que você não sabe. E a gente, pesquisador, a gente começa nesse debruçar mais, e aí a gente fala, nossa, eu não sei nada, tá? Só que não é bem assim, calma, e você vai aprender. Então, assim, só realmente tenha paciência durante esse processo e pense que você é uma pessoa profunda,
né? Pesquisador, não existe pesquisador raso. Então você acha que você não sabe porque você quer saber demais daquilo, porque você quer fazer uma tese de tudo que você está fazendo ali no trabalho, mas não é bem assim, tá? Mas claro, né, não significa que realmente você não vai precisar de se aperfeiçoar em muita coisa, que você vai precisar de aprender muita coisa. Só significa que você não precisa se cobrar tanto e você não precisa escrever uma tese para cada coisa que você faça, tá? É basicamente isso. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. As pessoas mais perigosas no mercado de trabalho não são as pessoas que acham que sabem quase nada. Não são os acadêmicos que entram no mercado de trabalho querendo aprofundar demais. São justamente as pessoas que acham que sabem tudo e na verdade elas não sabem nada, né? Então, se você se sente ali, meu Deus, quanta coisa eu preciso aprender, é um ótimo sinal. É um sinal de que você está se esforçando, batalhando, dedicando para aprender mais e contribuir mais para aquilo que você está trabalhando, sabe? Então, assim, isso é outra qualidade do pesquisador, que você não vai cair nessa ladainha de achar que você sabe tudo, porque você vai olhar para um mundo novo e falar, meu Deus, quanta coisa, eu preciso aprender. Isso é muito bom, né? A gente sempre vai ter coisa para aprender, a gente sempre vai ter coisa para evoluir, e isso é uma característica muito boa de se ter, sabe? Então, valorize isso também em você. E isso é uma coisa que a pesquisa traz muito na gente, né? Então, isso também é outro ponto que é muito interessante também da gente pensar, tá? Então, assim, encare vidas novas, coisas novas, áreas novas, encare esses novos ares, encare trabalhos diferentes, encare desafios, porque isso é muito bom para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então é isso, já tá anoitecendo, né? Eu acho que eu vou ter que parar mesmo o vídeo, senão vocês não vão mais me ver. E eu volto semana que